Outros fatores que interferem no nível da testosterona circulante e que vão poder provocar redução do efeito androgênico da testosterona é o aumento do SHBG. Nós já falamos anteriormente, o SHBG é aquela proteína que se fixa fortemente à testosterona e impede o seu efeito. O SHBG aumenta 1,3% ao ano em todos os idosos. O SHBG, por se ligar fortemente à testosterona, ele reduz os níveis plasmáticos da testosterona biodisponível e, consequentemente, reduz o efeito da testosterona. A queda da testosterona no DAEM pode ter uma origem genética. Isso se deve num defeito no gene dos receptores androgênicos e está associado ao hipogonadismo do idoso. A testosterona cai em todos os homens a partir de uma determinada idade. A partir de 30 a 40 anos de idade, a testosterona começa a cair em torno de 1% ao ano. Se nós observarmos aqui nesse gráfico, vamos ver que várias faixas etárias foram observadas durante um período de 15 anos. Em todas essas faixas etárias houve queda progressiva da produção de testosterona, principalmente nas faixas etárias mais adiantadas. No entanto, nós vamos verificar ao final que em todas essas faixas etárias, ou melhor, em nenhuma delas, a testosterona caiu a níveis inferiores ao limite mínimo de produção de testosterona. E isso acontece em todos os homens, mas não se manifesta com sintomas em todos os homens. Neste estudo populacional feito em Massachusetts, se verificou, numa grande quantidade de indivíduos observados, que a idade de entrada, de início da diminuição da produção de testosterona é em torno da quarta década de vida. A testosterona livre se reduz em cerca de 2,8% ao ano, a testosterona total se reduz em cerca de 1,6% ao ano e a testosterona ligada à albumina reduz cerca de 2,5% ao ano, enquanto que o SHBG se eleva em torno de 1,3% ao ano. Ou seja, somando-se todas essas reduções de testosterona e aumento do SHBG, pode-se ter, em alguns desses casos, uma redução do efeito da testosterona que vai levar a toda aquela síndrome de diminuição dos efeitos androgênicos que acontece no envelhecimento. O hipogonadismo, a prevalência do hipogonadismo no homem idoso, conforme se pode ver nessa demonstração gráfica do estudo que foi feito em Baltimore, ele é mais percebido se nós dosarmos a testosterona livre, que é exatamente a testosterona que é ativa. A testosterona livre diminui mais nos idosos do que a testosterona total. Neste estudo feito no Canadá, foi demonstrado que isso acontece principalmente a partir da quinta década de vida, mas se continua nas outras décadas de vida também. Este é o ciclo circadiano da testosterona. Nessas duas linhas nós podemos observar, na linha amarela, como é que se comporta durante o dia a testosterona no indivíduo jovem. No indivíduo jovem, a testosterona tem o seu pico às 8 horas da manhã. É quando ele desperta para o trabalho, disposto, animado, né, com bom humor, e tem disposição física, tem disposição psicológica para enfrentar aquele dia. Isso é efeito da testosterona, efeito psicotrópico da testosterona. Mas a testosterona vai caindo ao longo do dia, tem mais um pequeno pico em torno das 12 horas, mas continua caindo e em torno das 19, 20 horas é quando ela está no seu limite mais baixo. É quando o nosso amigo chega em casa cansado do trabalho e tem pouca disposição para fazer qualquer coisa. A partir daí a testosterona volta a subir e o seu pico vai se manifestar outra vez no dia seguinte às 8 horas da manhã. No entanto, em torno das 3, 4 horas da madrugada, ele já tem testosterona suficiente para ter de novo uma disposição para qualquer atividade, incluída aí a atividade sexual. Vejam o que acontece com o homem idoso. A testosterona assume uma linha quase que reta, achatada. O homem idoso tem um achatamento do ciclo circadiano.
o que resulta nos sintomas da diminuição da testosterona. Isso se dá exatamente por causa da diminuição do número de células produtoras de testosterona, as células de Leydig. Qual é a perspectiva de um indivíduo que tem diminuição da produção e dos efeitos da testosterona? Na população mundial, nós encontramos que os idosos estão aumentando de número na população comparativamente aos adolescentes, que vem diminuindo de número. A nossa população mundial está envelhecendo. A população brasileira não está sendo diferente disso, não está indo de forma diferente, está envelhecendo também. Nós, daqui a alguns anos, lá pela década de 50 deste século, nós vamos ter mais idosos do que adolescentes. Então devemos estar preparados, porque já vimos anteriormente aqui que a testosterona diminui principalmente no homem após a 5ª década de vida. Quais são os efeitos do envelhecimento na atividade sexual masculina? A ereção é menos rígida, o orgasmo é tardio e dura menos, diminui as ereções noturnas, que são fundamentais para a preservação da função erétil, aumenta o período refratário após as ereções, a ejaculação se retarda, reduz-se a lubrificação uretral pré-ejaculatória, a ejaculação, ainda assim, é menos intensa e menos volumosa. A disfunção erétil é a principal queixa do homem com distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Embora a libido também reduza, ele apresente também ejaculação precoce, episódios de anorgasmia, disfunção erétil mais diminuição da libido e disfunção erétil mais ejaculação precoce. Todos esses sintomas se manifestam no homem com DAEM e são os sintomas que chamam mais atenção desse homem. Nesse estudo aqui, feito em Massachusetts, foi demonstrado que a disfunção erétil ela é mais prevalente nos homens que têm idade mais avançada e aumenta progressivamente com o aumento da idade. O desejo, o interesse sexual também diminui e essa diminuição é mais intensa no avançar da idade, exatamente por conta da diminuição da produção de testosterona. A capacidade orgásmica diminui também, como pode ser visto nesse estudo aqui. Além da capacidade de ter orgasmo, o número total de orgasmos cai à medida que o homem envelhece. Homens se demonstram menos satisfeitos sexualmente com o avançar da idade, né? E menos desejosos de entrar numa atividade sexual com o avançar da idade. Quando falta testosterona, como se pode ver aqui, as repercussões podem ser catastróficas.